Olá, meus amados irmãos, seja bem-vindo ao meu canal Missionário Saulo Ataíde. Meus amados irmãos, quero falar de missões. Temos uma missão desde 2020, uma missão que alcança todo o Pernambuco. A minha missão é pregar em todas as cidades do estado de Pernambuco e todos os bairros da capital pernambucana. De 2020 a 2026 foram mais de 9.000 famílias abençoadas com cesta básica e mais de 1.000 almas que aceitou a Jesus como Salvador. Olha, pessoal, já que dependemos de doações, às vezes vem doação boa, às vezes vem doação pouca, às vezes não temos como nos locomover para o sertão, mas até aqui o Senhor vem nos ajudando. Por isso que eu peço a vocês a sua contribuição. Aí está passando o Pix. Ajude a obra missionária. Eu quero trazer relatos, porque missionário vive de relatos. Ele está a campo, certo? E ele vem trazendo os testemunhos, os relatos. E recentemente a gente estava na cidade de Garanhuns, né? Garanhuns não teve uma boa experiência lá, levei uma multa, assim como eu estacionei o carro para pregar, estacionei sem querer no estacionamento errado, mas não tinha placa nenhuma indicando lá e levei uma multa. Mas a gente pregou, né, na cidade de Garanhuns. Para você ter ideia, a gente fez isso aqui, ó. A gente saiu de Recife, né? Saiu de Recife aqui, certo? Andamos por metade de Pernambuco, mais ou menos aqui, pela BR-232, ó. Ó, passamos por Caruaru, descemos aqui, certo? Para a cidade de Garanhuns, tá? Aqui. Chegamos aqui na cidade de Garanhuns, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Garanhuns. E chegando nessa cidade de Garanhuns, tá? A gente passou 2 a 3 dias lá. A gente pregou aqui na cidade de São João, tá? Pregamos na cidade de São João. Pregamos na cidade de Canhotinho. Pregamos em Canhotinho, certo? Pregamos na cidade de Jucati, tá? Pregamos na cidade de Jucati. Pregamos na cidade de Jupi, certo? Acredito que vocês já viram aí a pregação, tá? E outras cidades aqui que eu não tô muito lembrado, tá? E quando a gente foi embora, a gente passou por Lajedo também, certo? Para entregar cesta básica na cidade de Lajedo. E eu vou estar trazendo esse vídeo aqui, tá? Para vocês, toda a obra missionária feita. E peço ajuda e contribuição dos amados irmãos para essa obra missionária, tá? Que é muito necessitada, que precisa muito das tuas orações e da tua ajuda. Bem, meus amados irmãos, vem comigo em nome de Jesus. A gente aqui não é nada, mas a palavra de Deus, ela é uma espada que penetra a divisão da alma, corpo e espírito. Eu tenho uma direção nova, eu tenho uma sugestão para a tua vida, é você entregar a tua vida a Jesus e confiar nele, como diz no Salmo 37:5. Pode ter 2 ou 3 pessoas pregando o evangelho nessa tarde, Saulo. Mas era para ter milhares e milhares de irmãos comprometidos com a obra e levando a sempre gloriosa palavra.
no centro do Recife, na estação metrô, onde passa milhares de pessoas diariamente, para anunciar uma notícia. E essa notícia não pode ser ignorada. Estamos na última hora. Meu Deus, como é que pode levantar uma igreja católica? Entramos pelos sertões, pelas estradas desertas que cercam Garanhuns, Lajedo, Jupi, Jacuti, e fomos em busca das almas, né? Fomos pregar a palavra do Senhor e também ajuda, né, com cestas básicas, mantimentos, que é financiado por vocês, apoiadores. Por isso que peço a ajuda de todos vocês para contribuir com esta obra missionária. Pronto, Antônio, já tá. Vem pra cá, fica aqui, Antônio, fica aqui. Aí, pronto. Segura. Gravou, tá gravando, Roberto, tá bom? Tá gravando. Pronto. Você vai me gravar também, tá? Eu vou falar. Já tá gravando, não precisa mexer não. Tá? Pronto, vamos lá. Fica aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ali, lá pra dentro, pra esconder aí a placa. Pronto. A paz do Senhor, povo de Deus, missionário Saulo Ataíde. Estou aqui na cidade de Garanhuns. Acabamos aqui de fazer, aponta aqui, Antônio, a câmera. Aponta aqui, ó. Tá vendo aí as cestas básicas? Pronto. Volta pra cá. Olha, pessoal. 20 cestas básicas aqui para doar para as famílias carentes, tá? Amanhã vai acontecer as entregas, as visitações nas casas. Passando aqui para agradecer o carinho de todos vocês, as orações, passando aqui para agradecer a cada apoiador, a qual eu vou citar o nome agora, tá? O nome dos apoiadores desta missão, dos patrocinadores, são Viviane da Silva, Paulo Sérgio, Joel Andrade Rocha, Washington Franco de Oliveira, Valdeci Campos, Eliane Ferreira da Silva, José Eldo da Silva, Leonice Pimenta Cooper, Meire Oliveira, Ricardo Anderson Buna Curti e Tom Dimas Torres com a empresa Enriquecendo Online. Os dois principais apoiadores dessa obra, irmão Ricardo Anderson Bintecu e Tom Dimas Torres. E todos os apoiadores, eu quero deixar um recado para vocês. Só Jesus salva. Que Deus possa abençoar e retribuir o triplo, o dobro na vida de vocês, meus amados irmãos. Em nome de Jesus, milhões de vezes mais. Vou passar a fala para o missionário Roberto. O que eu tenho a dizer é o que sempre digo, né? Que vocês que são apoiadores, né? Que tem esse amor no coração, que não deixa apagar esse amor que vocês têm no coração por essa obra, viu? E que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Que Deus dê a vocês milhões de vezes mais do que vocês têm dado para esta obra, viu? Que Deus tenha, viu? Que Deus possa abençoar vocês milhões e milhões de vezes, muito mais do que vocês têm ajudado, abençoado esta obra. É isso que nós desejamos para vocês, da parte de Deus. Só Ele pode recompensar o que vocês têm feito por essa obra, o amor que vocês têm mostrado por essa obra. Somente Deus pode contemplar, somente Deus pode recompensar. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém? Olha, eu quando era criança, eu sentia o cheiro da galinha dos outros. E eu pedia tanto a Deus, Deus envia uma pessoa para me abençoar com a cesta básica. Às vezes Deus mandava e às vezes não. E eu coloquei no meu coração, quando eu for adulto, eu vou ser essa pessoa que vai chegar e vai doar a cesta básica. Então, graças a Deus que tocou no coração de vocês, hoje a gente tem essa oportunidade de ser esse canal de bênção, de chegar no sertão, de pegar pessoas que nunca nos viram e nunca mais vai nos ver, e chegar e abençoar. Deus vai nos direcionar para as pessoas corretas para a distribuição dessas cestas básicas. Deus escolheu vocês
pessoas maravilhosas, porque Deus conhece o coração, certo? Nós não podemos escolher ninguém, vamos chamar aquela pessoa que eu convidar para participar, certo? Para colaborar. Não, aquela pessoa tem condição. Não, é Deus que escolhe, certo? Pode ser o cara mais rico do mundo, mas Deus não tocou, Deus não escolheu, mas Deus escolheu vocês, tá certo? Então, glórias a Deus. Você que doa 10 centavos, R$1, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Independente do valor que você doa. Olha, eu quero deixar um recado aqui, é o nosso lema, eu vou dar o brado, tá? Só Jesus salva! Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Deus, Pronto. Deu para gravar. Vou beber a mala. Vai pegando. Vai aqui e vai um bocado de cima. Vou beber a mala. A mala de Saulo, Vou beber a mala. Tem que pensar em tudo, Fazer dele aqui uma sandália. pensando na mala, né? Aqui tem um restaurante, certo? Na cidade de Jupi ou é Jucati. Eu não lembro muito bem, tá? Mas registrando elas aqui no vídeo de missões. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, povo de Deus, missionário Saulo Ataíde. Olha um recadinho pra vocês aí, ó. Só Jesus salva! Que Deus abençoe, pessoal. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Missionário Saulo Ataíde. Pessoal, estamos aqui no Agreste, certo? Vocês estão vendo aí, tá? É um lugar bastante longe. Deus nos trouxe aqui, né? Tocou no nosso coração para parar aqui na casa da irmã, pregar a palavra de Deus. Vamos ver, amém? Se ela se converte no final. Vem comigo, pessoal. Deixa eu chegar. Com licença, tudo bem? Posso entrar? A paz do Senhor, irmã, qual é o seu nome? Socorro. Irmã Socorro, paz do Senhor, missionário Saulo Ataíde. Olha, somos do Ministério Força Alfa, pela internet, certo? Nossa missão é pregar em todas as cidades de Pernambuco. Já passamos por 90 cidades. Já são mais de 1000 almas que já foram ganhas para Jesus. E Jesus, a gente a procura como o vento do Espírito. Jesus tocou no nosso coração para parar aqui, justamente para falar com a senhora e deixar uma palavra da parte de Deus nesta tarde para a sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi falado aqui, buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Invocar é o Senhor enquanto Ele estiver perto. Deus, Ele tem um grande projeto na tua vida. Grandes planos Deus tem na tua vida. O chamado é grande. Só que muitas das vezes fica retido os planos, os chamados. Por que fica retido? A senhora é mãe. Acredito que um dia a senhora disciplinou seus filhos. Quando ficaram rebeldes, colocavam ele de castigo, retia alguma coisa dele. Assim é Deus conosco. Assim é Deus conosco. Então Deus nos tira de longe, de Recife. São de Recife? Somos de Recife. Eu tenho aqui, morava lá. Saímos de Recife justamente para chegar aqui, enviados pelo Espírito Santo de Deus, para lhe fazer essa pergunta. Volta para Jesus hoje. Olha, aquele que nega o Pai diante dos homens, Deus o negará, Jesus o negará diante do seu Pai. Então a senhora conhece a palavra, a senhora sabe que Jesus está perto de voltar a qualquer hora, a qualquer momento. Ele vai voltar. Ele é o caminho, não há outro além dele. A senhora conhece as Sagradas Escrituras. Depressa, corre para a tua Eu conheço, salvação. porque eu não sei ler. Né? Mas ouve. Mas conhece a o caminho, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele. E hoje a senhora ouviu, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. A senhora quer voltar para Jesus hoje? E a gente vai dar um jeito, né? Assim, É porque essa semana, irmão, eu tô tão nervoso, tão nervoso. Eu estava dizendo, o livramento de Deus são tão grandes na minha vida. Meus filhos já tiveram 3 acidentes. Dentro de 2 meses. Esse rapaz que estava ali conversando com você, dessa casinha do meio, né? É meu filho, ele é gêmeos com um outro que tem em Minas Gerais. Ele levou um acidente, quase morre. Mas quase 2 meses. Quando estava completando 2 meses, ele vinha, aquele trabalho de segurança, ele vinha, levou outro acidente, apareceu umas vacas no caminho, 3 horas da manhã. Ele levou outro acidente, no mesmo lugar que ele se machucou todinho, estava todo acabado de novo. e a senhora acha que Aí, com poucos dias, outro de novo, ali naquela volta. Não tem aqui em Majucati, o outro, com a caçula. Levou um acidente. O rapaz morreu, que ia cair na moto dele, que estourou o pneu. E ele
ficou todo machucado. E a senhora acha que Isso acabou comigo, e ainda hoje eu sou ainda pessoa voando ainda. a senhora acha que a gente tá por aqui por acaso? Não, quem nos mandou foi Deus. E Ele sabe o que está acontecendo no meio da tua família. Ele quer te usar para salvar, para ganhar os teus filhos para Ele. O teu primeiro ministério é a tua família. A senhora vai prestar conta a Deus pela tua família. Então Deus nos traz aqui nessa tarde, porque Ele compreende, Ele sabe o que aconteceu por esses dias. Ele sabe, Ele contempla o reboliço. A gente não está aqui por acaso. E continua acontecendo, é porque só a gente sabe, né? Exatamente. Mas às vezes Deus permite o mal acontecer para que a pessoa vai se desperte. É verdade. E esse é o momento. Mas durante o tempo que eu saí da igreja, eu também fiquei do mesmo jeito, na obediência, né? Também. Eu não estou falando de igreja. A igreja não salva ninguém. Eu estou falando de Jesus. Volta para Ele hoje. É verdade. Não é volta para a igreja, é volta para Jesus hoje. Pois é. O teu lugar é nos pés do Senhor. O melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Mas a luta é grande, viu? Quando a gente está fora da igreja, a luta é grande, irmão. Mas é grande meio que só a pessoa só reage porque está sempre ligado a Ele, né? Porque Ele sabe o que está acontecendo e como a gente pode vencer até voltar de novo. Não é verdade? Até Ele voltar. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Né? Seus filhos não são crentes, não? Ô, irmão, tem só um. E esse ali, ele passou uns tempos, esse do acidente não, né? Esse do acidente. Ele já teve 3 acidentes. Teve 2, ele estava em viagem. Um foi ali naquela porta, perto daquele ferro, né? Que tinha aqui em Pagarani, tem um ferro ali perto daquela porta. Um foi ali e o outro foi ali, perto daquela outra ponta ali. E o outro foi trabalhando em segurança, jogaram um negócio nele que ele foi para a sala vermelha. Quase que morreu. Quer dizer que ele já é crente em Jesus, né? Já, irmão. Ele até já estava pregando palavra, levando gente para ir, né? Aí quando é que um pouco começa a descontar, ele não sabe, né? O inimigo começa buscando ele para tirar, né? Até de aparecer alguma coisa ao contrário, e sempre se descontrola. Mas ele foi ele caindo. E a gente orando para ver que. E quando nós estamos na conversa que vocês estão dizendo, quando for daqui a pouco, porque vocês fazem oração aí na casa do meu filho, na casa do outro filho, se vocês não tiverem arrechado, viu? E às vezes eu sei que vocês têm mais comprimento. Aí agora, né? Aí eu quero fazer a pergunta, quer voltar para Jesus hoje? Não é para a igreja, é para Jesus. Para Jesus, volta, glória a Jesus. Faça uma oração por ela. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, Pai de estamos nosso na Senhor sua e Salvador presença, Jesus Pai. Cristo. Te agradecemos, A tua serva, Senhor, Pai pela Santo, vida se da volta tua para serva. ti agora. Derrama teu Ó, poder, meu Senhor, graça, meu misericórdia Salvador. sobre a vida Toma dela. agora, Pai Santo, a Reescreve direção. o nome dela Toma no a livro da direção, vida. Pai. Toma todo momento Regenera da a sua vida dela. A Pai vida querido, de Pai toda amado, a em sua nome de família. Jesus Cristo. Guarda a sua Toma, Senhor, meu família, Deus, a Senhor tua serva de volta em Jesus, tuas com os santas teus mãos. anjos, Porque ela acampa estava teus anjos ao redor da casa da afastada, mas tua ela serva. resolveu, aceitou. É isso que eu te se peço, voltar Papai para o querido, Senhor agora. em nome Toma de conta, Jesus. Senhor. Guarda, Senhor, livra de todo mal. E cobre os filhos dela e toda a família e todos os familiares. Cobre com a tua divina proteção. Guarda debaixo do teu divino manto de proteção toda a família, familiares e toda a parentela dela, Senhor. Tem misericórdia, cuida da vida dela, Senhor. A partir de agora, Senhor, toma completamente a tua serva em tuas santas mãos, Senhor. E cuida, Senhor, dela e de toda a família e de todo lar, Pai Santo. Em tuas santas mãos eu entrego a tua serva em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Está em tuas santas mãos, Pai. Amém. Amém. A senhora voltou agora. Sabe o que aconteceu? Teu nome foi reescrito no livro da vida. Sabe o que é que vai acontecer agora? O sangue de Jesus vai te remir, vai restaurar, regenerar. Sabe o que é que vai acontecer agora? A senhora vai ter novos desejos. Ele vai renovar a tua fé. Aleluia. Ele vai renovar a tua fé. E a partir de agora a senhora vai ter uma nova mente. A partir de agora a senhora vai ter um novo caráter. O apóstolo Paulo fala, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro agora que Cristo mora neste lar. E eu declaro, todo mal caia por terra na tua família. Amém? Eu vou ficar em oração pela senhora. Agora sim, a senhora cobrou briga com Satanás, né, Roberto? A senhora travou agora uma batalha com Satanás. A briga não é contra carne, nem sangue, mas é contra os principados e potestades do ar. Agora a senhora vai renunciar ao eu, vai aprender com Cristo, porque se a gente aceita Jesus, é para ser discípula de Jesus. Olhe bem, não estou falando de religião, de igreja, não. Igreja não vai salvar ninguém.
quem salva é Jesus. E Jesus vai salvar os seus discípulos, os seus alunos, aqueles que aprendem com Cristo. Através da Bíblia, quando a senhora lê, a senhora está conhecendo a Cristo. Quando a senhora dobra seu joelho para orar, Cristo está conhecendo os teus problemas. A não ser que ele já conhece, mas ele quer ver você orando, se abrindo com Ele, viu? E mantenha essa intimidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel na tua vida. Só Deus sabe, né? O que o diabo fez para tragar a vida dos teus. Só Deus sabe. Principalmente no meu matrimônio, esse é que ele é curioso. Mas eu Amém. Agora persevere até o fim. Persevere até o fim. Nessa chamada. Voltou para Jesus, permanece. Quando for possível, vá para a igreja, visite, certo? Faça uma escola bíblica, vá dia de domingo na escola bíblica. Não sabe ler a palavra, mas pode ouvir. Mas pode Está ouvir. aprendendo por ouvir. Exatamente. Está aprendendo por ouvir, viu? E tem uma coisa que eu quero lhe dizer. A luta contra o inferno, ela tem um mistério. Porque tem uma palavra aqui na Bíblia que diz assim: fugis, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só um minuto. O que é que a palavra está dizendo? Bem, Resistir. pessoal, aqui Quer dizer, a irmã, resistir ela ao voltou diabo para Jesus, é não certo? desistir. Ela voltou de para Deus. Não Jesus desistir de aqui Jesus. no dia de hoje. Não entregue as armas. Orei por ela, Tá orei lutando pela contra família as trevas, dela, e as trevas se certo? levantam contra todo aquele Porque que a tá fúria na do vontade diabo dele. na vida da irmã é Não muito isso? grande, né? Tá na Vocês vontade viram ali dele, ele o vai relato, arrebentar, vai certo? virar. O diabo querendo tragar os filhos dela. Vamos orar por essa família, tá? Mas aí, sabe Aqui é o missionário Saulo Ataíde, certo? Do Agreste, sertão de Pernambuco, para todo o mundo. Jesus Cristo fosse alfa. Que Deus abençoe a todos, pessoal. Fique com a gloriosíssima paz do Senhor. Não desista da oração. Eu não tempo da pessoa voltar. Jesus mandou para a senhora. Então, pois, irmã, muito obrigada. Jesus te abençoe. É pouquinho, mas é de coração, para prestar conta aqui aos apoiadores. Por isso a filmagem, porque o dinheiro não é meu, é deles. E a gente sabe que estamos nos últimos dias onde muitos picaretas se aproveitam de dízimos e ofertas e seguram para si. Então a gente mostra aqui que o teu dinheiro está chegando às pessoas que mais precisam. Isso aqui vai se acabar. Mas Jesus, Ele tem o pão que nunca vai se acabar. Ele tem a água que nunca vai se acabar. Vocês querem aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador? Diga com sim ou não. Sim. Sim? O senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Sim. Glória a Deus. Faça uma oração por eles em nome de Jesus. Senhor, povo de Deus, missionário Saulo Ataíde, estou aqui no Agreste, sertão do estado, tá? Vamos aqui pregar a palavra do Senhor, levar uma cesta básica aqui para um irmão, falar de Jesus e o Espírito Santo vai trabalhar, né? Vem comigo em nome de Jesus, vem comigo. Olá, com licença. A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Missionário Saulo Ataíde, Ministério Jesus Cristo Força Alfa, tudo bem? Deus nos traz aqui hoje para deixar uma mensagem de Papai do Céu e é um mandamento. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E Jesus fala: onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então, aqui tem 4, 5 pessoas no nome de Jesus. Então significa que o Espírito Santo dele está aqui entre nós. E eu queria deixar boas novas para os amados irmãos. Jesus, ele veio para os perdidos, para restaurar o que se havia perdido. Mas quando ele voltar, ele vai voltar para as pessoas que ele resgatou do pecado. Jesus, quando ele veio, ele falou de amor. Mas quando ele voltar, ele vai falar de justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Jesus, ele veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Mas quando Jesus voltar, ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Jesus, ele veio, se esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo e teve morte e morte de cruz, mas foi fiel até o fim. Mas quando Jesus voltar, ele vai voltar com poder, com grande glória, e as tribos da terra se lamentarão vendo ele nas nuvens dos céus. Os reis da terra, os tribunos, vão correr para debaixo das montanhas para se esconder da ira do Deus Todo-Poderoso.
Eu queria deixar aqui para vocês João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus ele veio ao mundo para nos dar vida. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus veio trazer vida, mas o pecado veio trazer a morte. Adão e Eva no jardim pecaram contra Deus, desobedeceram. E quando eles desobedeceram, os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus e ficaram envergonhados. É isso que o pecado faz com a gente, nos deixa envergonhados. Adão e Eva fugiram da face do Senhor porque estavam nus. Deus, ele desceu no jardim para procurar, cadê vocês? E eles correram, ficaram com medo de Deus porque descobriram que estava nu por causa do pecado. É isso que o pecado faz. Ele nos deixa nu, ele nos envergonha e ele nos afasta de Deus. Por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Por causa do pecado, eles perderam a oportunidade de comer da árvore do fruto da vida. O pecado, ele vai matando a nossa alma, ele vai matando o nosso espírito. E o salário do pecado é a morte. A desobediência entrou no mundo através de Adão e Eva, mas a desobediência saiu do mundo através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele foi fiel e obediente até a morte. Ele foi obediente e ele fala, eu sou o caminho, quer ir a Deus, vem por mim. Seja obediente igual a mim. Sirva a Deus igual a mim. Seja santo igual a mim. Não peque como eu não peco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. O pecado saiu através de Jesus. Na cruz, ele falou, tetelestai, está consumado, está pago. Então todo aquele que vai por ele está salvo. Mas ainda existem aqueles seres humanos que insistem no erro. Se Jesus veio para me libertar do pecado, para me salvar, por que eu vou permanecer no pecado? Jesus veio para me libertar. Eu estava preso na cadeia de pecado. E Jesus é a porta, ele abriu a porta dessa cadeia, desse presídio. Só basta eu sair. E eu não quero sair, eu quero ficar aqui na escuridão. Jesus é a porta, ele abriu a porta para a gente sair. Agora a gente só sai se a gente quiser. A gente tem livre arbítrio, tem escolha. Tem a escolha de crer e aceitar Jesus e tem a escolha de não crer e rejeitar Jesus. Olhe bem, Deus amou. Está no verbo passado, Deus amou. Ele não ama mais o mundo. Por que, Saulo? Deus não ama mais o mundo, Saulo. Deus amou, está no passado, o mundo de tal maneira que deu seu filho para salvar. Mas o que é que os homens fizeram? Mataram seu filho, rejeitaram seu filho, odiaram seu filho. E até hoje fazem, quando não dão ouvido àqueles que anunciam as boas novas. Porque Jesus deixa claro, tive fome e me deste de beber, tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estive preso e fostes me visitar. Ele está falando dos pregadores do Evangelho, aqueles que saem da sua casa, vai para o presídio pregar, aqueles que saem da sua casa, que vai abençoar os outros com cesta básica, que vai fazer o bem. Jesus está falando desses. Então todo aquele que fecha a porta na cara dos pregadores, das pessoas que falam de Jesus, está fechando a porta na cara do próprio Senhor Jesus. Então ele quer restaurar. Aí a Bíblia fala o seguinte, analise-se o homem a si mesmo. Se Jesus é a vida e o pecado gera morte, por que eu vou estar continuando pecando? A palavra pecado significa errar o alvo, ou seja, a palavra pecado significa eu ter outros conhecimentos e rejeitar o conhecimento de Cristo. A palavra pecado significa eu desobedecer a Cristo, os ensinamentos de Cristo.
Aí analise-se um homem a si mesmo. E Jesus, ele vai voltar. Jesus está voltando. A gente está vendo aí pestes, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, o avanço da ciência, da tecnologia. Estou gravando um vídeo aqui, esse vídeo vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar na Europa e a gente está aqui. Isso está predito na Bíblia. A ciência vai se multiplicar, o conhecimento vai se multiplicar no tempo do fim. Estamos prestes a ver o retorno de Jesus Cristo. E como eu disse, ele veio para o pecador. Ele não veio para os santos. Ele veio para resgatar o pecador. Mas quando ele voltar, ele vai voltar para os santos. Quem quiser permanecer no pecado, permaneça. A Bíblia fala, quem for sujo, suje-se mais. Quem for santo, santifique-se mais. A palavra santidade não é santo de barro, não é uma estátua, não é isso. A palavra santidade é a separação das coisas, é a mortificação da carne, é um renascimento em Cristo. Se eu aceito a Jesus como Salvador, eu vou matar minhas vontades. O profeta João falou que eu diminua, A Bíblia fala, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós merecemos o inferno, porque somos pecadores. Por isso que o profeta João Batista falou que eu diminua. Por quê? Porque o nosso eu, o nosso ego é pecaminoso, é caído. E se a gente obedecer o nosso ego, as nossas vontades, a gente vai ser condenado. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Por isso que Jesus ensinou, aquele que te bater numa face, oferece a ele a outra. O nosso eu, o nosso ego vai querer, vem pra mão, bora. Caído. Mas se a gente obedecer e negar o eu, outra, literalmente, bata na outra. Aquele que te obriga a andar 1 km, anda com ele 2. Os ensinamentos de Jesus é um caminho estreito. É um caminho estreito. Ele fala o seguinte, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha pra aí. Tá vendo que é pra gente negar o nosso eu, as nossas vontades? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, o caminho de cruz. E siga-me. Porque todo aquele que está escrito na Bíblia, todo aquele que quiser ganhar a sua vida neste mundo, a perdê-la-á. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mas todo aquele que renuncia, todo aquele que nega as vontades da carne, por amor a mim, esse achará a vida eterna. Essas são as palavras de Jesus, que ele mesmo declara que passará céu e terra, mas as palavras dele permanecerão para sempre. Permaneceu há mais de 2000 anos, está permanecendo nessa tarde e vai permanecer para todo sempre. O Senhor Jesus também falou, para poder encerrar, aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então muitas pessoas dizem, eu não quero Jesus agora não. Deus. Existe até um hino. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por outriz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que a gente vai fazer na vida é aceitar Jesus, seguir seus ensinamentos até o fim, até que ele venha, porque está escrito, aquele que perseverar até o fim, Será salvo. será salvo. Salvo. Aí eu faço a pergunta para vocês hoje, não estou falando de igreja de religião, porque igreja de religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Vocês querem aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador? Diga com sim ou não. Sim? O senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Sim. Glória a Deus. Faça uma oração por Sim. eles em nome de Jesus. Agora eu tira aqui esse gol aqui, por favor. Vou colocar a mão na sua cabeça. Posso? A mão santa aqui na sua cabeça, viu?
Então, vou fazer a oração agora, viu? Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O irmão agora, você aguenta o nome? Escreve o seu nome no livro da vida. Nivaldo agora, ele tomou a decisão por Jesus Cristo, aceitando o teu Filho amado como Senhor e eterno Salvador. Senhor, a vida dele agora está em tuas santas mãos, Senhor. Eu te peço pela tua infinita misericórdia. Coloca a tua mão poderosa, tua destra fiel sobre a vida dele, cercando ele, cuidando dele de dia e de noite, dando livramento, livrando ele de todo mal, de todo tipo de investida do mal, Senhor. Livra o teu servo. Porque meu joelho está doendo. Só 2 minutinhos, tá? Não vou fadigar ninguém, não. Olha, vocês cobraram briga com Satanás. Agora o diabo vai brigar de 24 horas para fazer vocês cair. Sabe o que aconteceu agora com vocês? Primeiro, vocês não aceitam a Jesus só por aceitar. Veja o que vai acontecer com vocês. Primeiro, o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Se Jesus voltar agora, não importa o que vocês estavam fazendo, deixando de... Não importa não. Confessou, creu, vai ser salvo, vai ser arrebatado. Segunda, vocês ganham uma nova família. Um dia Jesus falou, quando Maria e seus irmãos mandaram chamar ele. Jesus falou assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade de meu Pai. Ou seja, vocês ganham uma nova família. Vocês me ganham como irmão, ganha ele como irmão. Ganha todos aqueles que creem em Cristo como irmão. Ganham os anjos do céu como irmão. Vocês ganham Deus como Pai, porque a Bíblia fala que quando você aceita Jesus, Deus os adota como filho. E olha que honra. Deus, o dono de todo o universo, adotando você como filho. E como filho, você é herdeiro. A gente tem uma herança para herdar. Sabia disso? Aceitou Jesus? Tem uma herança, tem um reino dos céus. A Bíblia fala que a gente vai pisar em ruas de ouro, em ruas de cristais. A Bíblia fala que a gente vai receber coroas de ouro, galardão. A Bíblia fala que a gente vai receber muitas recompensas da parte do Senhor Jesus. Então vocês não aceitaram a Jesus só por aceitar. Lembre-se que ele fez promessa. É só ler o livro do Apocalipse, ele vai falar, ao que venceu darei isso, ao que venceu darei aquilo, ao que venceu darei isso. Morreu por nós, o tesouro é as almas. É as almas. Então, Deus me tirou de Recife para ganhar vocês para Jesus. Vocês têm que fazer as mesmas coisas. Tem que ir lá pregar para sua família e ganhar. Porque quanto mais almas vocês ganhar para Jesus, mais tesouros no céu vocês vão ter. E olha que os tesouros não tem como contar, porque tem como contar o preço de uma alma. A alma é tão importante que Jesus deu a alma dele, a vida dele, por amor a ela. Tá entendendo? Então o diabo sabe disso. Então ele vai investir num conflito com a família. Ah, agora tu aceitou Jesus, tu quer ser só o certo, é? Essa então, não é assim? É mesmo assim. Conflitos com a família. Vocês vão ter agora desejos de uma nova criatura. Quais são os desejos de uma nova criatura? Poxa, o irmão falou ali de Jesus, eu fiquei com curiosidade. Eu quero conhecer mais esse Jesus. Eu quero conhecer mais. Eu vou ler a Bíblia. Desejos de nova criatura. Nossa, eu estou sentindo um desejo de louvar, de adorar a Deus. Vou botar um hino para eu louvar aqui. Desejos de uma nova criatura. Nossa, eu vi que Jesus pregou, eu vi que seus discípulos pregou. Eu amo esse Jesus, eu vou pregar também. Desejo de uma nova criatura. Vai surgir esses desejos em vocês. E eu declaro em nome de Jesus que os desejos da velha criatura, que é a criatura do mundo, que ama as coisas do mundo, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Pessoal, antes de eu dar a palavrinha rapidinho, para eu poder encerrar o vídeo. Olha, isso aqui não sou eu que estou dando, mas é os apoiadores, tá? É os apoiadores. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, tá? Amém. Faltou energia? Faltou energia, não foi? Essa é a luz, não faltou energia. Bom, isso aqui é os apoiadores, tá? Não sou eu, é os apoiadores. São pessoas que doam no escondido. Tá chegando, tá, pessoal? Que Deus abençoe. Desses 2 versículos, ele está aqui no livro de João, explicando
E vocês agora passaram a ser E pessoal, 2 almas aqui para Jesus, tá? No Agreste, tá? De Pernambuco, tá? Ore por eles, meus amados irmãos. Vamos orar, vamos levantar uma corrente de oração pela vida desses homens, para que eles possam permanecer na graça. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu queria deixar aqui um versículo para a meditação de todos, que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, que vai falar o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus, ele veio trazer vida. E ele me tira de Recife para dizer nessa comunidade hoje que ainda existe vida aí. Há esperança para a árvore que foi cortada. A última palavra é a do Senhor Jesus. Observe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Veja, Deus amou. Sim. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Jesus veio trazer vida, mas o pecado vem trazer a morte. O salário do pecado é a morte. É muito alcance. Quando a palavra fala que Deus amou, está no passado. Deus amou, hoje não ama mais. A Bíblia fala que o mundo que Deus amava agora é do maligno. A Bíblia fala que o mundo que Deus amava agora está em trevas. Aí Jesus fala assim: todo aquele que se faz amigo do mundo se institui inimigo de Deus. Mas todo aquele que nega as doutrinas do mundo, olha bem, eu não estou falando da natureza. Deus fez tudo belo, lindo. Eu estou falando do sistema mundano. Esse sistema mundano que temos aí é um sistema corrupto, é um sistema maligno. E Jesus, ele veio para nos libertar do pecado. O pecado que entrou no jardim do Éden. O pecado que entrou através da desobediência do homem. Olha o que o pecado causou. O homem, Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foram abrir os olhos. E eles viram que estavam nus. É isso que o pecado nos faz. Ele nos deixa nu. Ele nos deixa envergonhados. A segunda questão, que Adão e Eva, quando pecaram, eles fugiram da presença do Senhor. Eles se afastaram de Deus. Deus foi procurar eles e eles se esconderam. E eles falaram que estavam nus. É isso que o pecado faz na nossa vida. Ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta da presença de Deus. A terceira questão é que Deus, ele ordenou aos anjos para expulsar o homem do paraíso. O homem foi expulso do paraíso porque pecou. E é assim que vai acontecer na vida das pessoas que amam os prazeres da carne. Ficarão de fora do reino de Deus porque amaram o pecado. O pecado entrou através de Adão, a desobediência entrou através de Adão, a morte entrou através de Adão. Mas Deus amou o mundo, que através de Jesus Cristo a desobediência saiu, através de Jesus Cristo o pecado saiu. Se Adão foi desobediente, Jesus, a Bíblia fala que ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, tomou a forma de servo e foi obediente. E obediente até o fim, e teve morte de cruz. Aí para encerrar ele fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que é que Jesus está dizendo? Se eu pratiquei as boas obras, pratiquem vocês também. Se eu perdoei, perdoe vocês também.
Se eu fui santo, me separei do pecado e renunciei o mundo, seja santo você também, renuncie o mundo você também. Jesus renunciou o mundo. Quem lembra da tentação? Satanás tentando ele, olha, vou te dar tudo. Vou te dar todo o reino do mundo. E Jesus disse, ó, eu renuncio o mundo e afasta-te de mim, Satanás. E é assim que a gente deve fazer. Em verdade vos digo que todo aquele que quer ganhar a sua vida aqui, a perdê-la-á. Mas aquele que renuncia a sua vida por amor de Cristo, esse achará-á. Aquele que quer vir após Cristo, negue-se a si mesmo. O nosso eu é caído. A Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. Por isso que o profeta João Batista falou que eu diminua e que ele cresça. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que o apóstolo Paulo falou, já estou crucificado com Cristo. Aleluia! O nosso eu é maligno, o nosso eu é caído. Por isso que Jesus nos ensina, aquele que te bater numa face, negue o eu. O teu eu vai querer, vem. Olho com olho, dentro por dentro. Vem, fale de mim não, venha. É assim, o nosso eu é caído. Mas olha o que Jesus fala, ofereça a outra. Quebre o eu. Aquele que te obrigar a andar 1 km, anda com ele 2. Então, meus amados irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus, ele veio como homem, como Deus, se esvaziou-se da sua glória. Mas quando ele voltar, ele vai voltar cheio de glória. E as tribos da terra se lamentarão vendo o Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus, ele veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo, mas quando Jesus voltar, ele vai voltar como leão da tribo de Judá para condenar as pessoas que estão em pecado. Jesus, ele veio não para os santos, mas para o pecador. Mas quando Jesus voltar, ele vai voltar para aqueles que ele redimiu, para aqueles que ele restaurou. Ele vai voltar para os santos. Então esteja preparado, porque Jesus me traz aqui nessa comunidade para te dizer que Jesus está voltando. Lembre-se, Deus amou, não ama mais. E por que Deus não ama mais? Olha o que fizeram com Jesus. Está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus trouxe seu Filho para salvar e não para condenar. Mas a condenação é essa, porque os homens rejeitaram. E até hoje rejeitam. Eu estou falando aqui, muitas pessoas não conseguem detectar o que eu estou falando aqui. Ai, Jesus. E Jesus fala, tive sede e me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estive preso e fostes me visitar. Jesus fala que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aonde estiver 1 ou 2, ele está no meio. Jesus está aqui. Jesus está falando. Aleluia. Fizeram com Jesus, ignoraram Jesus, rejeitaram Jesus. A condenação justamente é essa. Porque os homens amaram mais o pecado. Os homens amaram mais a desobediência do que a Deus. Então eu convido a comunidade a se arrepender. Analise-se, um homem a si mesmo. Veja o que tem de mudar. Veja o que tem de mudar. Aleluia. Nós temos dono, nosso dono é Jesus, nosso noivo é Jesus. E uma noiva, ela tem que ser fiel, ela tem que saber se vestir, ela tem que saber falar, ela tem que ter boas amizades. Jesus não vai querer uma noiva de qualquer jeito. Amém, pessoal? Então guarda essa palavra no coração, está escrito. Está escrito. É que esse limão, o limão que estava lá no Salmo carro. 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Lá em Apocalipse está falando também, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém?
Obrigado a você. Eu quero entregar aqui, pessoal, a cesta básica. Essa cesta básica vocês vão comer, mas vão sentir fome novamente. Todo mundo come, Mas eu quero oferecer aqui, certo? Uma oportunidade. A oportunidade está sendo dada. Tem muito que não quer De não. salvação. É. Jesus fala o seguinte: aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessa diante dos homens, eu o justificarei diante do meu Pai que está no céu. Quem quer Jesus aqui hoje? Quero. Aleluia. Graças a Conta Deus. aí, Glória. Conta aí. Ora, eu não sou aluno de religião. 3, 4, Atenção. 5, Eu. 6, 7, 8, 9, Eu. 10, Aleluia. 11, 12. Eu não estou falando de religião. Presta 12 atenção. levantaram as mãos. Igreja católica, igreja evangélica, Ele não quer saber, não, espiritismo então não projeto salva não. ninguém. Religião, não Isso estou é. pregando religião. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus para nos salvar. Se você diz que crê em Jesus, conheça Ele através da Bíblia. Tente praticar o que Ele praticou. Tente ter intimidade com Ele em oração. É isso que vai salvar vocês. A salvação é individual. Por isso o homem deve se analisar. Amém, pessoal? Eu quero entregar aqui a cesta. Pega aí, Tony. Vamos começar aqui? Amém? Uma vida. Eu não saí que eu vejo. Vai vir, vamos lá. Fale com eles, não é comigo. Eu tô falando, leva a coisa pra cá. Eu também tô. Vamos lá. Abençoe. Abençoe eu. Tá com Deus, meu irmão. Eu tô com Deus. Tá com Deus, meu irmão. Obrigada. Nada, meu. Deus te abençoe. Aqui.